Bom, pessoal, sou eu de novo. Ah, Hoje eu queria continuar falando sobre casas minadas. E, bom, queria dar uns exemplos mais práticos, assim, em que as casas minadas aparecem. Ah, bom, Nessa posição aqui a gente vê uma posição com vários peões. São as brancas que jogam. Bom, então, ah, qual seria a ideia das brancas nessa posição? Bom, as brancas elas têm duas ideias, mais ou menos. A primeira ideia das brancas é jogar na ala da dama, com o rei na B4, seguido da tomada dos peões e do avanço do peão de B. Ó, esse é um plano. Mas esse plano ele é respondido pelas negras com o plano das negras jogar rei n 6, depois rei toma peão, rei E4, rei toma peão, seguido do avanço do peão F. Então, esse plano de jogar na ala da dama não funciona para as brancas. Depois de rei na B4, as negras jogam rei E6, depois as brancas tomam um peão, as negras tomam um peão, as brancas tomam um peão, as negras jogam rei na E4, e agora o que vai seguir é uma corrida de peões. As brancas vão jogar B4, as negras tomam um peão, B5, F4, B6, F3, B7, F2, B1 dama, F1 dama. E esse é um final de rei e dama contra rei, dama e peão de torre. E eu não vou convencer ninguém de que esse final é empatado, eu só vou dizer que esse final é empatado. Por favor, acreditem em mim. Uh, Aqui as negras conseguem empatar a partida por, pelo fato do peão das brancas ser de torre. Tá? Eu nunca estudei esse final, mas eu acredito que ele seja empatado. Tá? Mas bom, então esse plano das brancas não funciona. O plano de atacar na ala da dama. Então, outro plano para as brancas seria atacar na ala do rei. Aqui está com muitas setas, deixa eu fazer um movimento qualquer, por exemplo, depois de rei na D3. As brancas podem contar com E4, né? Ou até, talvez, um rei E2, F3, F4 e tomar peão. Mas bom, o que a gente nota aqui? Só deixa eu apagar as setinhas. Acho que nem precisava ter apagado. Nota que depois de rei na D4, rei na D4 é um lance bom, assim, né? Porque uma ideia importante das brancas é ocupar a casa D5. D5 é uma casa-chave. Se o rei das brancas consegue controlar D5, então o peão das brancas consegue avançar para E6. E o rei que está em D5 pode ir para E5 e depois o rei capturou o peão e as brancas ficam ganhas. Então, se as brancas conseguem botar o rei na D5, elas ganham a partida. Só que o problema de jogar rei na D4 é que as negras respondem com rei na E6. E aqui a gente vê que as brancas jogam e elas não podem mover o rei, porque se elas movem o rei para qualquer lugar, elas perdem o peão. Então, nessa posição, as brancas são forçadas a jogar peão para E4. As negras aqui, elas jogam peão para F4. E depois de F4 a gente vê de novo. O rei das brancas não tem bom movimento para fazer. Aqui as brancas inclusive perdem os dois peões. Né? Aqui de novo, as brancas não têm bom lance. Tem que voltar ao rei. Depois de rei tomar peão, as negras estão ganhas. Bom, então aqui, nessa posição, rei na D4 é muito ruim, porque as negras respondem rei na E6. Então, por outro lado, né, se aqui nessa posição fossem as negras a jogar, então seria o rei das negras que teria que recuar, digamos, para E7. E daí as brancas controlam D5, avançam o peão, jogam rei na E5, capturam o peão de F e ganham a partida. Então, se nessa posição jogam as brancas, elas perdem. E se nessa posição jogam as negras, elas também perdem.
Ou pelo menos, se as brancas jogam aqui, elas empatam. E, bom, acabam perdendo o peão. Tá? Pelo menos as brancas empatam, assim. Não sei se elas perdem mesmo, porque elas podem jogar rei D3, aí toma peão, e rei E2. Isso aqui é empate. Bom, então, conclusão é, a gente tem um par de casas minadas nessa posição, D4 e E6. E a gente não vai querer pisar em nenhuma delas. Aliás, já as brancas não vão querer pisar em D4 e as negras não vão querer pisar em E6. Bom, então aqui as brancas jogam rei na D3, as negras jogam rei na D7, evitando a casa E6, né? E aqui vai surgir um tema interessante da casa minada, que as brancas vão aqui jogar E4. E, bom, é claro que as negras não podem tomar o peão, porque essa posição aqui é ganha para as brancas, né? Elas têm um peão a mais. Simplesmente vão promover o peão. Depois de rei E6, rei D4, rei D7, rei C5, rei E6, rei toma peão, rei toma peão, rei toma peão. As brancas são com 2 peões a mais. Bom. Então aqui, depois de rei na D3, as negras jogam rei na D7. Depois de E4, as negras têm que jogar peão F4. E aqui que vem a ideia do Alekhine. Bom, essa partida, a partida do Alekhine é um final bem antigo, é o Alekhine de brancas, e eu não sei quem de pretas, eu acho que é o Yates de pretas, mas eu não tenho certeza. Aqui o Alekhine jogou rei E2. Rei E2 ameaça rei F3, seguido da captura do peão. E aqui, as negras jogaram rei E6. E, bom, claro, se as brancas jogarem rei F3, as negras jogam rei toma peão. E a gente vê que F3 e E5 são par de casas-chave, que as brancas jogam e não tem boa jogada para fazer, as negras jogam, não tem boa jogada para fazer. Se as brancas jogam, elas perdem o peão de E4, se as negras jogam, elas perdem o peão de F4. Então, F3 e E5 são casas minadas. Então, nessa posição aqui, depois de rei E2 e rei E6, as brancas não podem jogar rei F3. Agora, o que elas jogam é rei na F2. E agora, o que as negras fazem? Boa pergunta, né? Bom, se elas jogam rei toma E5, elas perdem a partida por causa de rei na F3. E depois que as negras jogarem rei para qualquer lugar, elas vão perder o peão. E a partida, depois de rei na F6, peão E5 cheque, rei E6, rei E4, rei E7, rei D5, rei D7, rei C5. As negras perdem todos os peões ao lado da dama e por isso perdem a partida. Então, aqui nessa posição, depois de rei F2, as brancas não podem tomar o peão, mas elas têm que mover o rei, né? E, bom, elas têm que mover o rei e as brancas estão ameaçando o rei no F3, né? Seguido de rei tomar peão. Por isso que as negras jogaram rei na E6. Se o rei das negras volta, então as brancas simplesmente ganham um peão. Depois de rei na F3, as pretas vão ficar com 2 peões a menos. Depois de rei na E6, rei toma F4. De novo, aqui as brancas são ganhas. Depois de rei na E7, rei F5, rei F7, E6 cheque, rei E7, rei E5, rei E8, rei na D6, rei na D8, rei na C6. As brancas estão ganhas. De novo. Então, nessa posição aqui, depois de rei na F2, o rei das negras ele não pode capturar o peão de E5, ele não pode ir para trás. Então, o que as pretas queriam mesmo era deixar o rei onde ele está e não fazer movimento nenhum. Mas no xadrez isso é impossível, então aqui as negras estão perdidas. Então, muito linda essa ideia. Nessa posição, as brancas jogaram rei na D3, evitando a casa D4, por causa do par de casas minadas, né? D4 e E6.
que as negras jogaram rei na D7. E depois de E4, as negras são forçadas a jogar F4. E aí surge o par de casos de correspondência. F3 e E5. Depois as brancas jogaram rei na E2, ameaçando o rei na F3, seguido de rei toma peão. As negras tiveram que jogar rei na E6 para conseguir defender o peão de F4 em caso de rei F3. Mas aqui as brancas não jogam rei na F3 e jogam sim rei na F2. E aqui se as negras capturam o peão, elas caem na casa minada. E se as negras não capturam o peão, voltam com o rei, então as brancas simplesmente ganham o peão. Tá? Foi isso que aconteceu. Muito linda essa ideia. Vamos para o próximo exemplo. Bom, essa posição aqui são as negras que jogam. E elas têm que decidir se elas querem entrar no final de peões ou não. Bom, aqui, se as negras não capturam o peão, se as negras jogam F4, então a torre fica muito ativa em C5. Depois de torre C2 cheque, rei toma peão e torre C5. As negras têm que jogar a torre G8. E depois de rei na E2, o rei das brancas começa a ficar muito ativo. E aqui o final das brancas é bem melhor que o das negras. Então aqui as brancas têm vantagem. Tá? Então, mais ou menos, as pretas aqui, elas são forçadas a entrar no final de peões. E, bom, depois de torre toma torre, rei toma torre, que são as brancas que jogam. E aqui vai entrar, a gente vai ver um tema que a gente não estudou ainda, que é a ruptura. E, bom, aqui as brancas jogam F4. E nota que as negras não podem tomar o peão, porque isso arruína a estrutura de peões das pretas. Aqui as pretas têm 3 peões bem unidos e apoiando um ao outro. Agora, depois de peão tomar peão, os peões estão isolados e nenhum peão protege nenhum peão. Depois de peão tomar peão, as negras ficam perdidas, porque depois de rei na F3, rei na E6 e rei tomar peão, além de terem 2 peões isolados, aqui as brancas têm 2 contra 1 lá do rei e vão forçar um peão passado distante, que as negras jogam rei na F6 e depois de G3, as negras capturam o peão forçadamente, depois de rei tomar peão a gente vê que as brancas têm um peão passado distante, tema que a gente não viu ainda, mas um tema muito importante porque vai o peão passado, ele ao avançar, ele atua como um imã que atrai o rei. E por ser um peão de H, esse peão vai atrair o rei para a coluna mais do canto do tabuleiro. Então o rei das pretas vai ficar super mal na posição e o rei das brancas simplesmente vai capturar os peões A6 e B5. Que, por exemplo, depois de rei na G5, peão na H4, cheque, rei na H5, as brancas jogam rei F4 e todos os peões das negras vão cair. Nota que o rei das brancas está muito mais perto do peão de A6 que o rei das negras está perto do peão de A3. Justamente porque o peão que o rei das negras capturou era um peão da coluna H, um peão distante. Então aqui depois de rei na G3, brancas rei E5, rei F3, rei D4, rei E2, rei C5, rei D3, rei B6, rei C3. A gente vê que os peões das negras caem primeiro e aqui as brancas são ganhas por controlar as casas-chave. Bom, então, só voltar aqui. Depois de F4, as negras não podem tomar. Mas as negras não são forçadas a tomar, né? As negras podem jogar G4. Nota que as brancas estão ameaçando o peão tomar peão, né? Então, ou as negras tomam o peão, ou elas avançam o peão para G4. Que é claramente bem melhor, né? E, bom, aqui as brancas têm que tomar uma decisão. Bom, em primeiro lugar, peão tomar peão é muito ruim, né? Porque depois de peão tomar peão, as negras têm 2 contra 1
E depois de H3, são as negras que forçam um peão passado distante. Aqui as negras é que estão ganhas, porque depois de, por exemplo, rei na E2, rei na E6, rei na E3, rei na F5, aqui é a base, que as negras estão muito perdidas, né? Não dá para jogar assim, tem que jogar assim, rei F2, rei F5, agora rei E3, depois de H3, peão toma, rei na F3, peão H2, rei na G2, rei toma peão. Aqui a gente tem a mesma posição de antes, só que agora o rei das negras está muito mais próximo que o peão de A3, do que o rei das brancas está próximo do peão de A6. Então aqui as negras são ganhas. Depois de rei F3, rei na G1, rei na E2, rei na G2, rei D3, rei F3, rei C3, rei E3, rei B3, rei D3, rei toma peão, rei na C3, rei na E4. Aqui as negras estão ganhas, as brancas vão perder o outro peão. Tá? Bom, então, aqui, depois de G4, as brancas não podem capturar o peão. Bom, então aqui as brancas, melhor a jogar a mais difícil das brancas. Bom, é claro que elas podem jogar outra coisa, tipo rei E3, mas aí o empate é fácil, tá? As negras empatam bem fácil isso aqui. Simplesmente porque o rei das brancas não consegue entrar nem em C5, nem D5, nem E5, porque o rei das negras controla D6. Então, isso aí é fácil. Tá? Bom, a única jogada que dá problemas para as negras aqui é peão G3. Aqui, de novo, as pretas têm que jogar muito, muito bem. H toma G3 cheque é ruim. Muito ruim. Porque depois de rei tomar peão, as brancas estão ameaçando o peão 2 vezes. Então aqui as negras têm que tomar. Depois de rei tomar H3, as brancas vão capturar o peão de F5 por causa do surgimento das casas minadas G5 e E4. Aqui são as negras que jogam, rei na E6, por exemplo. As brancas jogam rei na H4. E se, por exemplo, rei na D5, as pretas ficam perdidas, porque depois de rei na H5 e rei na D4, as brancas jogam rei na G6, usando aquele mesmo método que a gente viu no vídeo anterior. As brancas atacam o peão de F5 pelas costas, atraem o rei das negras para a casa minada, E4, G5, e depois do rei das negras pisar na casa minada, as brancas jogam rei na G5. Aqui as negras jogam, tem que que é depois do movimento do rei, as negras perdem o peão. Então, aqui as brancas são ganhas, que controlam as casas-chave do peão de F. Né? Tá? Então, aqui, depois de peão tomar peão cheque, rei toma peão forçado, rei toma peão, rei na E6, rei H4, rei na D5 perde, né? Justamente por causa de rei na H5, opa. Justamente por causa de rei na H5, seguido de rei na G6. Então aqui as negras têm que jogar outra coisa, tipo rei na F6. Mas aí as brancas jogam rei na H5. E vão capturar o peão de F5 por causa da oposição, né? Depois de, por exemplo, rei na F7, rei G5, rei na E6, rei G6. As negras são perdidas, né? Aqui as negras têm que mover o rei para trás e as brancas capturam o peão. Tá? Então, aqui nessa posição, depois de G3, as negras não podem jogar peão toma peão com cheque. Que elas são forçadas a jogar G toma H3. É um lance muito forte. E aqui as brancas jogam peão toma peão. Então, aqui é uma posição muito interessante, porque, nota, as brancas têm um peão passado. As negras também. Opa, desculpa. As brancas têm um peão passado, as negras também. Só que o rei das brancas, ele vai capturar o peão das negras. E o rei das negras, ele vai tentar se aproximar do peão das brancas que está passado.
e vai conseguir o empate. Aqui só as brancas que jogam, elas acabaram de tomar o peão. Negras jogam rei na E7, brancas rei G3, negros rei F6. Nota que isso ameaça a rei na G6. Se as brancas tomam peão, as negras jogam rei na G6 e elas não têm como avançar. As brancas não têm como avançar, porque depois de rei na G3, por exemplo, rei na H5, ameaçando o peão, depois de rei na H3, rei na G6. As brancas não conseguem avançar o peão porque a casa G4 está controlada pelo rei das brancas. E, bom, que depois de rei na G3, rei na H5, rei na F3 é claro que é ruim, porque perde o peão. E até a partida, né? Depois de rei na E2, rei na G3, rei na E3 e rei na G4, as brancas perdem outro peão. Então aqui as pretas estão ganhas. Tá? Então aqui as brancas simplesmente têm que aceitar o empate. Né? Com rei H3, rei G6, rei G3. Bom, então, aqui nessa posição, depois de rei na E7, rei G3, rei F6, as negras estão ameaçando o rei na G6. Então aqui a única jogada das brancas é H5. Mas agora, o rei das negras vai se dirigir a G7 para bloquear o peão, né? G7 e H6. Então, pretas jogam rei na G7, brancas tomam o peão. E eis aqui o momento decisivo da partida. A gente tem que notar aqui que H4 e H6 são casas de correspondência. Opa. Se as negras jogam rei na H6, as brancas jogam rei na H4. E próxima jogada das brancas vai ser rei G5, porque o rei das negras vai ter que recuar. Nota que aqui as negras jogam... Aqui as negras têm que voltar ao rei. Então, rei G7. Mas aí as brancas ocupam G5 e aqui o rei das brancas vai capturar o peão, ainda tá protegendo o peão de H e tá apoiando o avanço do peão de H. Então aqui as brancas estão ganhas. Elas vão capturar o peão de F5 e avançar o peão de F. Tá? Bom, então depois, aqui as negras não podem jogar rei na H6. As negras têm que jogar rei na H7. E nota que se as brancas jogam rei na H4, as negras respondem com rei H6. E aqui é a mesma posição que a gente estava vendo aí instantes atrás, só que são as brancas que jogam. E sendo as brancas a jogar, elas têm que mover o rei para trás também. E indo para trás, elas perdem o peão. Conclusão é a seguinte. Aqui, bom, essa posição aqui é tábuas. Mas a conclusão é a seguinte. Nessa posição, depois de rei na G7, rei toma peão, H4 e H6 são casas minadas. As negras jogam rei na H7, as brancas jogam rei na G3. As negras jogam rei na G7, as brancas rei H3, as negras rei H7, as brancas rei G3, as negras rei G7. Isso aí é empate. Bom, as brancas podem tentar ganhar a partida com rei F3, rei E3, rei D4, rei E5. Só que esse plano é muito ruim. Ele é perdedor. Porque depois de rei na F3 e rei na H6, se as brancas insistem em jogar rei na E3, então as negras jogam rei toma peão. E agora surgem novas casas minadas. Casas minadas de G4 e E5. Depois de rei na D4, as negras jogam rei na H4. Né? Não rei na G4, porque é a usa de rei na E5. Casa minada. Que são as negras que jogam e perdem. Então aqui as negras jogam rei na H4 e vão atacar o peão pelas costas. Depois as brancas jogarem rei na D5. As negras jogam rei na G3, atacando o peão. Opa. As negras estão atacando o peão. Aqui as brancas têm que jogar rei na E5. E as negras jogam rei na G4. E, bom, as casas estão minadas. Então as brancas jogam e perdem a partida. Depois de rei na D4, as negras capturam o peão. Tá? Então, nessa posição aqui, bom, depois de torre toma peão, torre toma, rei toma F4,
As negras não podem capturar o peão, elas têm que jogar G4. E aqui as brancas depois de G3. É a única jogada que causa sérios problemas para as negras. As negras tomam em H3, única. E depois as brancas tomarem H4. As negras conseguem empatar a partida porque elas não pisam na casa minada. H4, H6 são casas minadas, então as negras jogam rei na H7, as brancas rei G3, rei G7, e isso aí é empate. Né? Se as brancas tentarem vencer, elas perdem por causa das casas minadas G4 e E5, tá? Bom, então era isso. Deixa eu ver quanto tempo foi. Já foi muito tempo. Então eu vou parar por aqui. Eu tinha mais um exemplo planejado para falar, só que eu não quero me estender tanto. Até a próxima.